Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, sejam com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Estamos aqui para mais um momento da mulher cristã por uma vida com propósitos, seguindo a nossa temática, os passos de uma mulher bem-sucedida. Durante toda essa temática, nós estamos enfatizando características da mulher de Provérbios, que são características importantes para todas nós, mulheres cristãs, que desejamos viver dia a dia, agradando ao Senhor, segundo o padrão e a vontade de Deus para as nossas vidas, encontrando o propósito com paz no coração, vivendo em santidade e se sentindo uma mulher segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o cuidado dessa mulher, que essa mulher de Provérbios tinha com a sua casa, como que ela administrava a sua casa. Ela era a responsável pela administração de sua casa. Então, hoje nós vamos ver quais aspectos essa mulher, quais os aspectos que evidenciavam o cuidado dessa mulher com a sua casa. Vamos orar e em seguida iniciaremos a nossa conversa de hoje. Pai Santo, como é bom entendermos que o Senhor nos criou, a nós mulheres, com um propósito. Ó Deus, em muitos momentos sentimos dificuldades em viver segundo a tua orientação, segundo os teus propósitos, Pai, mas há em nós um desejo sincero de sermos mulheres excelentes, de sermos mulheres segundo o teu coração. Abençoe esse nosso momento, essa nossa conversa, ó Deus, e que possamos, de dia a dia, crescer em tudo, crescer, aprender e alcançar, Senhor, a plenitude dentro do seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. O aspecto que vamos abordar hoje é o cuidado da mulher de Provérbios com a sua casa. Versículo Provérbios 31:15, que diz assim: É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Queridos, é ainda noite e ela já se levanta. Fazia parte do planejamento diário da mulher de Provérbios levantar cedo, cuidar do mantimento da sua casa e distribuir a tarefa às suas servas. Percebam que a mulher de Provérbios, por ser uma mulher de posses, ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, de acordar cedo, de cuidar da alimentação da sua família, de identificar as necessidades da sua casa e de distribuir as tarefas entre as suas servas. Mas ela não abria mão da sua responsabilidade de ser a gestora do seu lar, de administrar o seu lar. E, nesse particular, se levantar muito cedo e cuidar da sua casa, nós, hoje em dia, sabemos que nem todas as pessoas são muito produtivas pela manhã. Tem mulheres que têm dificuldades em acordar cedo, né? E organizar e já entrar em atividade muito cedo. O importante é que nós precisamos planejar o nosso dia, organizar o nosso dia. Aquelas sim que conseguem acordar muito cedo, ainda à noite, e cuidar de toda a organização da sua casa,
excelente. Mas se você é daquela mulher que não consegue ser muito produtiva muito cedo, o importante é que você, a partir do momento que acorde, você dê conta de todas as necessidades da sua casa. Percebem? Hoje nós entendemos que as pessoas são diferentes e que funcionam de maneiras diferentes, mas o essencial aí não é que ela acorde de madrugada, mas é que ao acordar, nós mulheres, a mulher dê conta das suas tarefas. Se ela tiver servas, que direcione a tarefa das suas servas. Se não tiver, que ela tenha um planejamento de atividades para que ela dê conta de todas as suas atividades, dentro e fora de casa. Especificamente com relação à mulher de Provérbios, nós percebemos que ela era uma mulher que não era amante do sono, mas do trabalho. Era uma mulher muito ativa, né? Era uma mulher que acordava muito cedo, então essa mulher madruga porque precisa prover sua família da primeira refeição do dia e dar ordem às suas servas. Significa que, como ela tinha o seu trabalho fora de casa, como ela tinha muitas ocupações, ela, no seu planejamento, ela acordava cedo porque ela precisava dar conta das necessidades da sua família, possivelmente antes de ir para o seu trabalho. Então, ela organizava a sua casa antes de ir para a sua tarefa fora de casa. Então, se você é uma mulher, né? Você que me ouve, é uma mulher que não trabalha fora, né? Que não tem essa necessidade de sair para trabalhar, você pode administrar o tempo que você tem na sua casa, cuidando das necessidades da sua família, cuidando das refeições e distribuindo as tarefas a quem de direito, né? Agora, se você precisa sair para desempenhar alguma tarefa fora de casa, é importante que o seu planejamento diário contemple as necessidades da sua família. Então, antes mesmo de sair, é necessário que nós organizemos a refeição, organizemos as tarefas. Nós não temos servas, ok, mas nós temos filhos, marido, pessoas que moram em nossa casa e que, de alguma forma, vão somar com as tarefas da nossa casa. Então, é importante que, antes de sairmos para o trabalho externo, nós deixemos organizado tudo aquilo que precisa ser feito naquele dia. Então, pela necessidade dela, ela acordava muito cedo e cuidava de gerir a sua casa. Nós, possivelmente, que não temos essa necessidade, ou porque, pela bondade de Deus, nós vivemos no lar e cuidamos do nosso lar, nós podemos administrar o nosso tempo de forma que, havendo necessidade, acordemos de madrugada, ou por uma característica nossa, né, de metabolismo. Então, tem pessoas que acordam sempre muito cedo. Então, administre o seu tempo. O problema aqui não é o sono, o problema aqui é administrar todas as tarefas que precisam ser feitas e não permitir que o sono atrapalhe, te impeça de exercer essa função que é cuidar da sua casa. Um aspecto muito importante no cuidado que essa mulher tinha com a sua casa é que ela sabia fazer e sabia mandar. Eu me lembro quando era nova, jovem, né? A minha mãe distribuía as tarefas entre as filhas. Éramos 5. E ela distribuía as tarefas, né?
e eu estudava, minha outra irmã também estudávamos, e a gente dizia para minha mãe que quando a gente tivesse a nossa casa, a gente ia pagar alguém para fazer as tarefas, né? Porque nós queríamos trabalhar, enfim, ter uma vida profissional fora de casa. E eu me lembro que a minha mãe sempre dizia que para mandar, nós precisávamos saber fazer. Então, minha mãe dizia: você precisa saber fazer para você poder mandar direito. Porque se você não souber fazer, a pessoa que você mandar vai fazer de qualquer jeito e você vai aceitar de qualquer jeito. Então, ela se sentia na responsabilidade de nos ensinar como fazer cada coisa, para que aí sim nós estivéssemos habilitadas, qualificadas para mandar, para mostrar como era que a gente queria que fizesse. Era uma lição de sabedoria. Quem dava o norte na casa da mulher de Provérbios era ela. Não que ela fosse uma mulher controladora, ela não era controladora, mas ela era a gerente, ela era a responsável. Ela orientava o que fazer e como fazer. Ela dizia como ela queria que fizesse. A casa dessa mulher refletia a sua personalidade. Nesse aspecto, a nossa casa, isso é algo que eu aprendi desde muito jovem, a nossa casa reflete, mostra a nossa personalidade. A nossa casa mostra se somos organizadas, a nossa casa mostra se somos limpas, a nossa casa mostra se somos planejadoras, né? Se somos dedicadas àquilo que fazemos. A nossa casa mostra se somos delicadas a partir da decoração que fazemos. A nossa casa mostra se somos práticas também pela maneira como organizamos a nossa casa, os nossos móveis, os objetos de uma maneira geral. Então, a nossa casa reflete a nossa personalidade. A casa de uma mulher que não tem muito tempo para cuidar de detalhes, ela vai ser uma casa muito prática, sem coisas aglomeradas, porque ela precisa de tempo para se dedicar às suas outras atividades. Então, mas independente de como seja a casa, nós mulheres precisamos saber fazer para saber orientar aqueles que estiverem nos auxiliando nas nossas tarefas. Quem orienta o que fazer e como fazer é a mulher. Então, essa é mais uma característica da mulher dos provérbios, da mulher referência que nós temos na Bíblia, a mulher excelente. Ela cuidava da sua casa, ela não mandava apenas, embora ela tivesse muitas posses e ela pudesse não fazer nada. Ela fazia questão de cuidar de cada detalhe e de mostrar como ela gostaria que fizesse para que a sua casa refletisse a sua personalidade. Uma outra questão muito importante a observarmos nessa mulher no cuidado com a sua casa é que ela não era uma mulher ansiosa, ela era precavida nas ações e antecipava as soluções. Essa mulher, ela era previdente. Ela sabia quais eram as necessidades da sua casa, ela conhecia e ela cuidava de tudo antecipadamente. Precisamos então antecipar soluções, mas não viver estressados, deixando tudo para a última hora. Às vezes a gente fica procrastinando, deixando para depois, até que chega a última hora. E aí você tem que fazer de toda forma.
E normalmente a gente acaba não fazendo com a cautela, com o cuidado necessário, porque nós deixamos para o último momento e as coisas acabam saindo apressadamente de qualquer maneira. Nós precisamos agir preventivamente. Isso é algo que nós temos que fazer em todas as áreas na nossa vida, não apenas no que se refere ao cuidado com a casa. Nós já vimos que a mulher de Provérbios, ela não era dada ansiedade, mas ela era previdente, ela antecipava soluções. Ela não vivia ansiosa pelas coisas que iriam acontecer. Ela se organizava, planejava e antecipava e se antecipava aos possíveis problemas que pudessem surgir. Quanto mais a gente planeja e organiza, menos sujeitos a surpresas desagradáveis ou negativas nós somos. Então, a mulher de Provérbios, ela era precavida nas suas ações e com isso ela antecipava soluções. Então, para possíveis situações difíceis e constrangedoras e delicadas, ela já se antecipava, porque ela não dava brechas no seu planejamento, na sua organização diária, ela não dava brechas para que surgissem situações inusitadas. Ela era tão organizada e planejada também no cuidado com a sua casa que ela se antecipava soluções. Minhas amadas, e a questão crucial, mais importante na relação dessa mulher de Provérbios com a sua casa é que ela não considerava a atividade doméstica uma atividade inferior ou incompatível com a sua alta posição social. Uma mulher que é trabalhadora incansável e gestora habilidosa. Ela não se sentia menosprezada, diminuída por ter que cuidar da sua casa. A nossa sociedade, de uma maneira geral, que é uma sociedade cheia de ideais feministas, ela acabou diminuindo, menosprezando a atividade doméstica da mulher. E a mulher de Provérbios, ela se sentia honrada, privilegiada por poder administrar a sua própria casa. Nós somos habilitadas para isso, qualificadas e capacitadas para administrar os detalhes, os pequenos detalhes da nossa casa. Para administrarmos e cuidarmos da alimentação, da família, da organização do lar, da limpeza e tudo, enfim. A nossa sociedade atual gosta de fazer com que a mulher se sinta diminuída por exercer as atividades domésticas, mas o que nós precisamos, enquanto mulheres de Deus, entender é que nós somos privilegiadas porque nós fomos dotadas por Deus de condições de administrar algo tão complexo. Dentro de casa, nós lidamos com pessoas e são as pessoas mais importantes da nossa vida. Dentro de casa, nós cuidamos da saúde deles e nossa. Nós cuidamos da organização, da base para que eles se desenvolvam de forma sadia. Então, é uma tarefa das mais excelentes cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. A mulher de Provérbios sabia que para governar a sua casa, ela precisava estar com as rédeas nas mãos. Ela precisava saber fazer, saber organizar, saber planejar para que ela conseguisse governar bem a sua própria casa. E ela sabia que para ensinar os filhos, ela precisava dar o exemplo. Ela precisava fazer para ensinar. Ela precisava autenticar tudo o que ela falava com atitudes coerentes. Então, a nossa atividade doméstica é uma atividade de excelência.
Não necessariamente você precisa madrugar como aquela mulher ou passar o dia inteiro fazendo e fazendo coisas. Você precisa ser organizada, planejar as suas tarefas diárias, planejar as suas tarefas semanais. E aí sim você vai estar administrando a sua casa, administrando a sua casa, administrando tudo o que acontece dentro da sua casa. Para concluirmos essa nossa conversa, o reverendo Hernandes pontua que as mulheres jamais podem abrir mão do seu direito e dever de serem as gestoras de sua casa. Amadas, não vamos abrir mão desse direito, ele diz direito e dever, eu digo privilégio de sermos as gestoras da nossa casa. Olhe ao seu redor, contemple a sua casa, contemple tudo que Deus lhe concedeu em sua infinita misericórdia. Se você tem hoje uma casa, independente de como ela seja, independente das características, tudo que você tem é motivo de gratidão ao Senhor. Então, ainda que tenhamos pouco, demos com zelo deste pouco. Se tivermos muito, administremos também com zelo tudo que tivermos, mas esforce-se para ter um olhar de gratidão para tudo que o Senhor Deus, teu Deus, te dá e te deu. Não abramos mão do nosso direito e do privilégio que temos de sermos gestoras do nosso lar. Lembrando que uma mulher que consegue gerir bem o seu lar, ela consegue administrar qualquer coisa. Talvez o segredo da mulher de Provérbios ser tão excelente fora de casa seja exatamente pelo fato dela ter desenvolvido as habilidades essenciais para gerir a sua casa, e daí ela conseguiu ampliar isso para a sociedade que ela vivia. Então, amados, não vamos abrir mão do direito, dever e privilégio, sobretudo, privilégio que temos de cuidar da nossa casa, de administrar a nossa casa. Que o Senhor nos dê entendimento sobre este ponto que é tão importante e tão conflituoso no nosso tempo. Uma mulher que cuida de sua casa, ela não é menos capacitada, menos habilitada ou menos importante. Ao contrário, ela alcança um nível de excelência diante de Deus, diante da família e diante da sociedade. Vamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado para administrar. Vamos amar aquilo que o Senhor tem nos dado para administrar e vamos fazer da melhor forma, com excelência, porque tudo que fazemos, eu repito, devemos fazer como para o Senhor e não para homens. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana de reflexão, de cuidado com aquilo que é nosso, de valorização com tudo aquilo que o Senhor nos deu, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós, sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.